informação que eu tenho é que você foi uma das pessoas que inovou no meio cristão, sempre buscando equipamentos de qualidade. Aquela informação que eu tenho é que você, antes do Pro Tools, você já tinha investido em equipamentos já. Se eu não me engano, você foi o primeiro a utilizar equipamentos digitais para o meio evangélico. É verdade isso? Isso procede da minha pesquisa que eu fiz? Foi um dos primeiros, porque antes de gravar, né, em HD, né, gravar digital, o áudio, começou o MIDI, que era interface com instrumentos. Então, sim, o instrumento gerava um som e o computador sequenciava aquilo, fazia correções, tal, edições, você editava no computador, você tocava, consertava uma nota aqui, quantizava, bateria eletrônica e tudo mais, né? Então essa parte mídia eu comecei a usar, depois aí veio o gravador digital. Eu tive, antes de existir Pro Tools, né, tive gravador digital. Na época dava muito problema, tinha problema de HD pifar direto e tudo mais, a tecnologia ainda estava começando, né? Mas eu vi vocês, a primeira vez que eu vi o Rebanhão ao vivo, assim, cara a cara, foi no Canecão. E eu vi que você tinha desculpa usar essa expressão, mas tinha uma parafernália que ficava falando assim, que é isso, gente? Não é só um teclado. Como é que foi gravar no Canecão? Você chegou a gravar no Canecão? Ou aquilo era só era um equipamento mais para ao vivo mesmo? Ali no Canecão. No Canecão a gente só tocou mesmo, né? Uhum. Foi um evento. Carlinhos Félix gravou ao vivo no Canecão, já alguns anos depois, né? Ele gravou, depois que ele saiu de Rebanhão, gravou ao vivo lá. Muito bom, inclusive, esse CD dele. A gente sempre levava um sequenciador, a gente usava uma tecnologia e tal, porque era um tecladista só, então o sequenciador tocava outras trilhas e tal, e a gente somava com metrônomo. Então, as pessoas não têm noção da grandiosidade que foi o trabalho de vocês. O que você hoje falou algo em relação a como o Rebanhão colaborou com o evangelismo no país, com a divulgação do evangelho no país. Mas as pessoas não têm noção da grandiosidade que foi o Rebanhão no sentido de inovação e no sentido de equipamento, no sentido de ter qualidade. Porque você sabe mais que eu acompanhava minha mãe quando eu tinha uns 10 anos de idade na caravana de José Menezes. Era uma coisa muito mambembe, muito simples, às vezes até rústica, né? Eu estava conversando com o Carlos de Oliveira e teve cantor que tocava o violão do gabinete, porque não podia aparecer. Tinha um negócio assim estranho. E aí vocês chegam com uma música que o mundo, né, que o mundo ouve, e com equipamentos de ponta. Isso eu quero parabenizar vocês. E você, porque você, nesse sentido musical, eu estava vendo aqui que você estava tocando num piano, né? Você usou um piano, aqui está escrito aqui na informação que eu tenho aqui, você gravou com um piano de cauda, não foi? E com um sintetizador aqui, um negócio assim do outro mundo. E essa qualidade, você acha que hoje em dia isso já é tão comum aqui no Brasil e no mundo que as pessoas nem levam muito em consideração essas coisas? Você tem essa impressão? Hoje é tão comum que pessoa... O primeiro disco que a gente gravou, a gente usou um piano, né, Roland. Usamos também um sintetizador na época, né? Harp Strings, que era uma coisa assim que pouca gente tinha, a gente conseguia alugado, né? Um Fender Rhodes, na verdade, né, Roland? Fender Rhodes, usamos
harp string. No segundo disco a gente usou CP70, usando piano de cauda também, né? Aquela música Metrô, a gente gravou um piano de cauda e a gente foi levando. A gente não tinha, o nosso orçamento era limitado, né? Como vocês conseguiram isso? Fala para mim. Não era como as grandes bandas de rock que tinha na época, né? Que a gente gravou no estúdio da Odeon, na mesma época estava gravando lá Legião Urbana, né? Então tinha o estúdio 1 e o estúdio 2. O estúdio 1 eles fechavam pro Legião Urbana, ficava lá um mês. Eles compunham dentro do estúdio, gravavam. Então, enquanto a gente ia pro estúdio 2, né? Era o técnico, eu lembro, era o Amaro Moço. Grande abraço para ele. E a gente tinha pouco tempo, a gente alugava um período, 2 períodos, tinha que gravar tudo correndo ali e terminar tudo rapidamente, porque o orçamento da gente era limitado, né? Na época era caro, mas a gente conseguia, não sei como. Vocês tiravam do bolso, Pedrinho? Algumas vezes sim, mas a gente sempre teve uma gravadora que patrocinou, né? Sempre teve uma gravadora que pagava e tal. A guitarra de prata ajudava? A guitarra de prata ajudou algumas vezes em eventos que a gente fez, né? A gente conseguia patrocínio, eles emprestavam instrumento, eles ajudavam de alguma maneira e patrocinavam, né? A Rádio Melodia mesmo também. Desculpa, você vai falar da Melodia, eu vou te dar essa oportunidade de você falar, mas é porque eu quero falar uma coisa. Você conhece minha tia, da guitarra de prata, a Wilka, a minha tia. A Wilka Passos, ela atendia vocês, ela trabalhava lá na parte, não sei se ela é parte jurídica, não sei. Ela trabalhou mais de 30 anos na guitarra, e ela sempre falava, os meninos do Rebanhão sempre estão aqui, porque ela sabia que eu gostava de Rebanhão. Os meninos do Rebanhão sempre estão aqui, a guitarra está liberando, às vezes, um instrumento para eles e tal. Então, quero deixar isso, porque outro dia eu estive com ela e ela falou, quando você estiver com os meninos, você dá um abraço neles. Não sei se eles lembram de mim. Ela falou, não sei se eles lembram de mim. É isso. Fala assim, o Wilka Passos que atendia eles na guitarra. Aí eu falei, não, então pode deixar, quando eu estiver com ele, eu vou falar com ele. Olha só, informações que eu tenho aqui, informações eu não sei se batem com a realidade, mas eu acredito que sim, olha só. Alípio Barreto, o primeiro disco infantil dele, Iraquitã. Quem Me Amou Assim, tá decidido que era uma versão de quem? Que eu amava essa música original. Amy Grant. Tá decidido? Né? Amy Grant. Essa é Cristina Mel. Cristina Mel, então, ela gravou, eu já era fã da Amy Grant. E aí, quando ela gravou, eu falei, meu Deus, é em português, né? Eu achei sensacional. Mas você que gravou ela, qual foi sua participação nesse disco dela? Foi nessa música só ou no disco todo? Eu acho que foi no disco todo. Eu acho que foi no começo, a gente gravava junto com... ela era da Bom Pastor, né? Tinha o Moisés, que produzia, e também o Natan Brito, né? Produzia parte vocal, tudo. Fazia os arranjos, né? E depois, junto com a Laila Torres, né, a gente gravou outros trabalhos também da Cristina Mel. E eu lembrei agora, você estava falando aí das antigas, o Osés de Paula, Mais Que Vencedor, que foi uma música dele que fez bastante sucesso na época. Contigo eu sou mais que vencedor. Lembro? Pô, essa música essa canção é maravilhosa. Muito boa essa canção. Inclusive, eu tenho esse disco da Cristina Mel, que ela tá encostada num muro ou numa parede, bem, com uma roupa bem modernosa, né? Uma letra assim, bem moderna. Tá decidido. Olha só, continua aqui, ó. Nossos Dias, Sérgio Lopes, 1990. Simplesmente João. Olha, esse disco é maravilhoso. Olha, eu tô cada vez mais feliz de saber que você que tem mão sua nesse trabalho. O que você pode dizer desse disco aí? Eu passei
não lembro se foi 1 ou 2 semanas lá em Campinas com o João, e todo dia a gente programava as sequências, né, dos teclados e tal, das baterias eletrônicas e percussões, e foi muito legal. O João assim, é um talento, né, um gênio da música, cara, era demais, e foi muito bom. E depois eu gravei outro disco também, o Quarteto Vida, com ele, foi aqui no Rio, no Hermínio, e gravamos lá em São Paulo também, uma participação no Eram 12, né, que foi... Nossa, meu Deus do céu, que projeto é esse? Guilherme Kerr, né, e o pessoal lá de São Paulo. Então, assim, foi muito legal, né, cara? Graças a Deus tive essas experiências aí. Deixa eu falar com o pessoal mais novo aqui um pouco. Gente, procurem Eram 12. Um projeto assim que não existe hoje. Eles pegaram discípulo por discípulo e fizeram músicas. E é o nosso assim, brasileiro, com música brasileira. Que trabalho foi esse, Pedro? Você teve envolvido só na questão de gravação ou na parte mesmo de arranjo? Teve alguma coisa? Não, eram eles e você teve trabalhando na área de gravação? Não, participei de alguma parte, toquei algumas coisas e programei uns teclados também, parte de teclados adicionais. Esse trabalho foi com várias pessoas envolvidas, inclusive o Lamartine Pozzella, que hoje é pregador aí, famoso, né, na internet. Ele tocou piano numa música também. Participação aí de vários. Lamartine Pozzella gravou nesse CD, nesse disco. Caramba, tá vendo? Coisas que saem assim que a gente não imagina. Olha só. Sérgio Lopes é amigo. Quer dizer, já tem mais um trabalho aqui. Renova-me, Denise Cerqueira, que é um álbum que a gente ama. Domingo, a equipe de louvor lá. Eu estou agora frequentando. Fiquei 37 anos numa igreja. E agora estou frequentando ali a Igreja Nova Vida da Tijuca, que você conhece o pastor, o Bispo Martim Lutero, né? Eu estou ali e domingo foi cantada a música da Denise, que é Jerusalém e Eu. Você está entendendo nesse aí? Jerusalém e Eu? Pelos 4-1 do Flamengo aí no Vasco. Ele zoa. Você pode zoar ele, eu não posso. Eu sou botafoguense, eu sou Olímpia. Por enquanto. Por enquanto, né? Vamos deixar. Mas ele é um grande... Eu tive com ele no gabinete semana retrasada. Ele falou, Alexandre, conversa com o pessoal aí. Dá uma olhadinha nos vídeos do Alexandre. Então, vamos lá. E ele deve ver esse vídeo, porque ele segue meu canal. Eu até fiquei surpreso. Eu imagino que ele segue meu canal. Ele falou, viu os meus vídeos, falei sobre a música cristã e tal. Mas vamos lá. Você tem aqui Edilson Maia, você tem Cristina Mel, Mil Horizontes, opa, caiu. Opa, voltou. Maurizete Catarina, nossa grande amiga Maurizete. E você quer comentar algum disco desses aí? Você quer fazer algum comentário? Eu posso prosseguir aqui com os álbuns? Aqui? Não, pode prosseguir. Você tem aqui... Oi. Gente. Luminosidade, inclusive, foi o primeiro álbum da Denise Cerqueira, da Maurizete. Um beijo, Maurizete. Isso. E ela cantou no meu casamento, Pedrinho. Cantou no teu casamento. Cantou. Que legal. Cantou no meu casamento. De vez em quando eu ainda falo. De vez em quando eu falo com ela ainda. Tem também o Marquinhos Gomes, né, que saiu do Altos Louvores. E muita gente, rapaz, naquela época a gente gravava. Quem fazia a Exla também era do Altos Louvores, né? A Exla, Lislane, Josiane. E aquela turma, muitas vezes elas faziam back vocal, tipo o disco da Cristina Mel, chamava Exla para fazer back vocal. Olha só que luxo! A Exla fazia vocal junto com a Lislane, né? E
e também gravamos a Rose Nascimento. O Matos Nascimento chegou a gravar algumas coisas lá, o Tuca Nascimento fazia algumas produções comigo, né? Então, o Marcelo Nascimento, o William, né? O Marquinhos fazia vocal direto lá para mim, o Marquinhos Nascimento fazia vocal direto lá, a gente gravava bastante gente, né, na época. Aqui eu vejo que essa sua ligação com Altos Louvores foi muito latente, porque eu vejo muito material. Você vê o Sérgio Lopes, né? Até cortar aqui, porque eu vou falar uma coisa que eu vi aqui interessante. Você trabalhou em 2004 com a Mara Maravilha, com material, CD dela com criança, né? A Mara Maravilha, lá no estúdio eu gravei um CD infantil da Aline Barros. O Barros foi meu sócio nessa época. Gravei um CD infantil também da Cristina Mel. E a Mara Maravilha, gravei uma música infantil dela também. E gravei uma música do Lincoln, como é? Não é Lincoln? Eu ia falar Lincoln Olivetti, a música Amor Perfeito, né? Do Michael Sullivan. Nossa, esses fizeram a sensação dos anos 80, né? Sullivan e Massadas, né? Sullivan e Massadas. A Mara Maravilha, eu gravei uma música até que eu compus, que fala do cavalo amarelo, que é infantil, e depois gravei uma música do Sullivan, Michael Sullivan, né? Que de vez em quando estava lá no estúdio, também o Carlos Cola. Carlos Cola, gigante na MPB. E o Borba, que era muito amigo lá, estava sempre lá. O David Moura, baixista, volta e meia a gente estava produzindo alguma coisa junto. E o pessoal da 4x1, antes deles formarem o 4x1, o Valmir Bessa, né, o baixista do 4x1, Valmir Bessa, gravava muito no meu estúdio. E através dele eu conheci o Marcos Salles, né? E também fez vários trabalhos ali comigo, e disso eles partiram e fizeram o Emerson, 4x1. Emerson. A Fernanda Brum gravou, foi o primeiro trabalho da Fernanda Brum, foi pela Marcel. O Magno Lopes, né, que hoje o Magno Lopes é meu cunhado não, ele é pai do noivo da minha filha, né? Como é que fala isso? Tem o nome aí, brasileiro que entra tudo, né? Compadre, né? Compadre, compadre. E ele, junto com o David Moura, né, trouxeram a Fernanda Brum, ela gravou o primeiro disco dela, antes dela entrar na MK, tal, foi gravado lá também. Né, o Marcos Góes, né, que até o Emerson Pinheiro tocava teclado com ele, gravou um disco, acho que foi o segundo disco dele, que tem aquela Senhor Formoso. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade, e hoje isso está me ajudando, né, na questão. Eu tô com esse podcast, né, da Chip 7, e a gente tá aí para fechar com o patrocinador, não vou falar quem, mas para fazer uma coisa mais profissional, né, mais produzida. E eu creio que vai ser muito legal, porque a gente tem muita história para contar, né, dessa época. Fale-me sobre a Chip 7, como é que ela surgiu? A gente está falando aqui do seu equipamento, você tem uma gama de experiências, e aí você pegou essa experiência e você trouxe uma nova... Eu lembro que quando você falou sobre a gravadora, você tinha